Nosso convidado hoje aqui no Jornal 96 é o presidente da Ordem dos Advogados no Brasil, seccional Rio Grande do Norte, o advogado Aldo Medeiros. Bom dia, doutor Aldo. Bom dia, Diógenes, bom dia a todos os ouvintes da 96. É um prazer estar aqui. Olha, eu vi que uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou a OAB que como uma das instituições de maior confiança dos brasileiros, né? Como é que o senhor recebeu essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas? Olha, todos nós que trabalhamos na OAB, com a advocacia, ficamos muito felizes com esse resultado, porque foi uma pesquisa encomendada pela AMB, Associação dos Magistrados do Brasil. E a OAB foi considerada por 66%. Não foi a Fundação Getúlio Vargas, não. Não, a Fundação Getúlio Vargas foi quem executou a pesquisa. Mas a pesquisa é da Fundação Getúlio Vargas. Né? A contratação é da AMB. Quer dizer, não foi a OAB quem pediu para medir, foi a AMB. Sim. E o grande destaque da pesquisa foi exatamente a confiança da sociedade na OAB como entidade civil. E isso é muito satisfatório para nós, porque a OAB tem uma quantidade imensa de advogados, mais de 100 mil advogados trabalham voluntariamente na OAB, procurando estruturar a defesa dos direitos, a defesa das minorias, a defesa da ordem democrática. E também o bom funcionamento da advocacia, a defesa de suas prerrogativas. Então, no momento em que há um reconhecimento maciço desse, acima de entidades extremamente respeitadas no país, mas que não conseguiram chegar. Não estão bem ranqueadas. Não estão bem ranqueadas. Avaliadas. Os próprios poderes públicos, os 3 poderes, estão com a metade da avaliação. O melhor que teve ficou com a metade da avaliação da OAB. Isso nos encoraja a continuar no caminho da defesa dos direitos. Na sua opinião, presidente Aldo, a que se deve essa boa avaliação dos advogados num momento tão complicado do país, de muita divisão entre grupos? Né, eu acho que é exatamente consequência disso. Quando a coisa está calma, a sociedade está caminhando sem grandes transtornos, a importância do papel das entidades civis, como a OAB, ela diminui. No momento em que as coisas se tumultuam e nós vivemos numa sociedade extremamente dividida, de imposições de verdades para um querendo impor a sua verdade própria para o outro. Fake news, pós-verdade, tem de tudo. Tem né? de tudo. E aí o papel da OAB, apesar de muito ataques, né, eu acho que a advocacia há mais de 40 anos não sofre tantos ataques como estão sofrendo agora. Todo dia tem um novo processo, um novo projeto de lei, uma nova acusação difundida. Eu achei que era só a imprensa, doutor Aldo, que não sofria ataques nesses tempos nebulosos. Olha, nós temos um diretor nacional, Ari Pavante, o nome dele é como se fosse Avante, começando por P. Eu nunca aprendi, né? Ele praticamente agora vive no Congresso, porque todos os dias surge um novo projeto de lei tentando diminuir a importância da advocacia, impedir o funcionamento da advocacia. Tem essa questão do concurso da ordem, né? Querem acabar com o concurso, querem acabar com a anuidade. Bolsonaro ele quer acabar com isso. Né? Querem que os advogados públicos não recebam a participação nos honorários, querem que os acordos e agora sejam feitos sem a presença de advogado. Tudo que se possa imaginar está acontecendo no Congresso. Inclusive ciladas como, por exemplo, essa questão dos honorários dos advogados públicos, ela não foi discutida por ninguém. De repente ela foi inserida por um deputado num projeto, numa medida provisória que já ia ser votada no mesmo dia. Não fosse a rapidez com que a OAB Federal tem agido nessas situações, teria sido aprovado e aí ia ser uma novela para conseguir que um presidente que publicamente não gosta da advocacia aplicasse algum veto. Presidente, só para o nosso ouvinte leigo, às vezes, da questão jurídica, explica o que é o honorário advocativo. Honorário é o seguinte: quando o advogado ele é remunerado através de honorários. Então, existem 2 tipos de honorários. Os honorários contratuais, que é aquele que ele fixa com o seu cliente, e os honorários de sucumbência, que é o que é determinado pelo juiz. Então, no encerramento, inclusive, do processo. Quem vence a questão recebe honorário de sucumbência. Qual é a diferença? É que quem paga os honorários contratuais é o cliente. Quem paga os honorários de sucumbência é a parte derrotada. Então, se o cliente perdeu a questão, o advogado dele não recebe honorário de sucumbência, mas o advogado da outra parte
recebe. E a proposta lá de Brasília quer mexer nos Era dois que os honorários? honorários públicos não teriam direito Sim, a a sucumbência. A sucumbência, exatamente. Foi essa O contratual não, seria mantido. o contratual, garantido, porque aí dos honorários públicos é o próprio salário do honorário. Isso. do Gerlane advogado. Lima. Bom dia, doutor Aldo Medeiros. Bom dia, Gerlane. Você está falando aí de vários ataques, né? Não fala em ataque. Não falar em ataque não, né? Mas foi tocado aqui no assunto. Mas diante de tantas mudanças aí no Brasil, a OAB, a Seccional Rio Grande do Norte, tem aí mais de 80 anos, completou 87 anos de serviço à sociedade e advocacia. Como é que a OAB tem recebido os novos inscritos? Como é que eles têm sido tratados aí diante de tantas mudanças? E incertezas também. E incerteza. Num cenário como esse, nós estamos tendo algumas dificuldades, né? Eu até gosto de brincar, falando sério, brinco falando sério, dizendo que de tédio ninguém morre na OAB. Todo dia tem algum tipo de situação a ser enfrentada. Mas assim, nós conseguimos uma posição de estabilidade na nossa estrutura dentro daquilo que nós estávamos pleiteando. Nós temos hoje uma estrutura enxuta, bem digamos assim, composta do que nós necessitamos para o bom trabalho. Temos uma central de defesa das prerrogativas, que era a maior reivindicação da advocacia, com plantonistas 24 horas atuando. Temos uma escola superior de advocacia estruturada para os cursos complementares que os advogados mais sentem faltas, especialmente na área de tecnologia da informação, que é uma verdadeira tortura para o advogado hoje em dia. Às vezes nós perdemos mais tempo tentando lançar as nossas peças nos sistemas eletrônicos dos tribunais do que elaborando as próprias peças. Esse ano, inclusive, o Tribunal de Justiça teve uma crise imensa no segundo semestre no seu PJE, que é o Programa de Processos Digitais do Tribunal. E nós tivemos muitos problemas, mas estabilizamos. Estamos com uma situação de participação dos assuntos importantes da advocacia bem definido. Estamos agora iniciando um novo ano, onde haverá uma grande modificação na área de comunicação externa da OAB através da tecnologia também, assim como vocês que têm esse jornal moderno que as pessoas podem assistir com a imagem de casa. A OAB já transmite as suas sessões diretamente pelo YouTube. Aliás, o senhor citou vários pontos aí, promessas suas. Promessas de campanha dos advogados. Que era o que os advogados reivindicavam e nós nos dispusemos a defendê-las, né? Então, por exemplo, nós fizemos avanços importantes. Os conselheiros de Mossoró e da região oeste, de Açu, de Pau dos Ferros, eles têm dificuldade em se deslocar para Natal. Então, nós criamos na sessão a participação por videoconferência. Eles vão para a sede de Mossoró, onde há toda uma estrutura adequada, e participam, votando, discutindo das sessões diretamente de Mossoró, o que fez com que aumentasse muito a frequência dos conselheiros do Oeste. Uma integração maior de todos. Muito maior. Todas as nossas sessões estão sendo transmitidas, com exceção dos momentos em que se trata de assuntos de processos éticos, que aí tem segredo, né? Então nós não transmitimos. Mas no mais, a comunicação tem avançado bastante. Nós temos um esforço concentrado em relação ao Tribunal de Ética também, porque como a advocacia cresceu aceleradamente, nós hoje temos quase 14 mil advogados ativos. As inscrições já ultrapassaram 18 mil, mas tem quase 13.900 advogados ativos no Rio Grande do Norte. Então, é natural que, pelo volume de profissionais atuando, haja problemas e desencontros entre advogados ou entre advogados e clientes, entre advogados e juízes. Então, nós criamos uma nova Câmara no Tribunal de Ética. Ativamos uma Câmara que estava desativada e criamos mais uma, de forma que no ano de 2000 nós pretendemos... 2020. Eu estou 20 anos atrasado. Eu queria até voltar a 2000 para ficar mais novo. Eu também achava bacana. Rever algumas coisas que eu poderia ter decidido. Mas diga, doutor. Nesse ano de 2020, nós pretendemos reduzir em 50% o número de processos tramitando no Tribunal de Ética. Isso certamente gerará um certo movimento, assim, porque o Rio Grande do Norte tem uma tradição de punir pouco os advogados que faltam com os seus deveres. E mais grave que eu considero,
de manter advogados que são acusados indevidamente anos e anos e anos respondendo a um processo que no final ele não Mas como é teria... que está esse índice dos advogados envolvidos em crimes Olha, nós temos irregularidades? em torno de 1.200 processos éticos em tramitação. É muito, é pouco em relação a outras seccionais? Não, eu acho que é pouco. Seria muito em termos quantitativos, porque estão acumulados há muito tempo, né? O Tribunal de Ética ele é muito lento. Então nós estamos exatamente modificando a estrutura para dar agilidade. Agora, indiscutivelmente, alguns advogados que se desviam do seu caminho precisam ser excluídos do quadro. Isso aí nós não temos nenhuma dúvida de que precisamos fazer isso. Isso tem ocorrido? Isso está sendo preparado para que ocorra. Nós realmente não queremos no quadro de advogados os que não agem como advogados. Isso aí é um desejo da advocacia. Eu recebo muita cobrança de que isso possa acontecer. O senhor falou que na OAB ninguém morre de tédio, né? É verdade. Mas, assim, pelo menos um assunto muito polêmico nesse sinal foi o reajuste da anuidade. Foi. Que passou de 870 para 950. Alguns advogados acharam abusivo esse reajuste. Nós temos Eu queria que o senhor explicasse. Eu explico sim. Nós temos um provimento, 185, que foi aprovado em dezembro do ano passado. Esse provimento do Conselho Federal. Esse provimento estabelece padrões de comportamento para a despesa. Então ele estabelece como deve ser calculado a anuidade. Deve-se levar em conta a média das 3 últimas arrecadações e um incremento decorrente, digamos assim, de uma cobrança mais forte com a inadimplência. O Rio Grande do Norte estávamos há 3 anos sem aumento. O último aumento tinha sido 30%, que tinha gerado muita discussão na época, mas de lá para cá se voltou a cometer um erro que é comum. Se faz um aumento alto e depois não se aumenta mais. Na verdade, nós deveríamos ter aumentos anuais de forma a se manter a situação em equilíbrio. Dentro de um equilíbrio, dentro de uma regularidade, As medidas que nós preparamos para adotar nesse novo ano de enfrentamento da inadimplência for exitosa, com certeza no próximo ano nós não teremos aumento, teremos até uma diminuição. Mas havia uma expectativa de muita gente que o senhor poderia resolver essa questão ainda esse ano. Ainda esse ano, mas... Para evitar um reajuste mais expressivo. Foi, mas aí nós tivemos foi cobrado nesse sentido. Uma surpresa, até retratei disso aqui há alguns meses atrás. Nós tivemos uma surpresa porque nós recebemos a OAB com um orçamento de 9 milhões, que na verdade só se realizou 8, e com 2 milhões e 400 de dívidas para se pagar, principalmente repasses para o Conselho Federal, antecipação de receitas de cartões de crédito que deveriam ter sido recebidos esse ano, mas foram recebidos no final do ano passado, repasses para a Caixa de Assistência, repasses para o Fundo Cultural, porque o Conselho Federal, a Caixa de Assistência, o FIDA, que é o Fundo de Desenvolvimento da Advocacia, e o Fundo Cultural retém 35% da receita. Então, se eu começo o ano com 2 milhões e 400 de dívida, eu tive muita dificuldade, nós da gestão tivemos muita dificuldade em enfrentar essa questão da anuidade no primeiro ano. O aumento é zero. O que está se fazendo é uma reposição. Uma equalização de despesas, dívidas anteriores. Exatamente, usando o índice oficial determinado pela resolução, pelo provimento 185, e que com um benefício muito forte a quem está adimplente. Se a adequação foi de 9%, quem está adimplente pode pagar à vista em janeiro pelo valor do ano anterior, ou seja, tendo quase 10% de desconto. Paga os 870. Quem pagar à vista em janeiro pagará o mesmo valor do ano anterior. Os novos advogados, desde o ano passado, eles têm 75% de desconto. Então, a anuidade deles fica em torno de 300 e poucos reais. Isso é uma concentração, porque a OAB costuma dar uma anuidade e meia de desconto aos novos advogados, dividido nos 5 primeiros anos. Nós optamos por concentrar no primeiro ano e depois mantemos 25% no segundo e no terceiro, e no quarto e quinto 12,5%. A soma disso dá uma anuidade e meio, que é o mesmo que os outros estados aplicam. Nós concentramos no primeiro ano, porque é quando, em princípio, o advogado tem mais dificuldade em se instalar, e isso vem sendo feito. Então, o advogado que já tem mais de 5 anos,
Se ele pagar à vista, em janeiro ele paga R$ 870. Em fevereiro, 910, que é o desconto de 5% que existia já anteriormente. Somente a partir de março e parcelado é que ele vai pagar o valor da tarifa. Então, apesar da chiadeira, não vai haver mudança no que já foi decidido pelo Conselho. No né? primeiro momento, não. Se nós tivermos porque nós vamos fazer uma política forte de combate à inadimplência. Se nós tivermos um resultado efetivo, aí nós iremos passar a fornecer bônus para os advogados adimplentes. Quer seja em relação às últimas parcelas, quer seja para quem já pagou em relação ao próximo exercício. Gerlane Lima. Se eu estou falando em assistência, em apoio, a OAB tem uma caixa de assistência que é mais voltada para o bem-estar, para a saúde do advogado. Qual o balanço que o senhor faz do que foi apresentado esse ano? Olha, a Caixa também foi um pouco atingida por essa surpresa que nós tivemos. Né? A carne. É a Caixa de Assistência, né? Ela foi um pouco atingida com esse problema que nós encontramos, quase 25% do orçamento comprometido. Mas ela desenvolveu um trabalho na área de esporte e de assistência à saúde bem interessante. Foi um trabalho que atingiu uma grande quantidade de advogados e advogadas, né? Nós estamos agora com ampliação dos atendimentos da clínica, serviços que eram oferecidos 3 vezes na semana, agora são todos os dias. Ocorreram alguns programas no interior de saúde dos advogados, que serão com certeza ampliados no próximo ano. E dentro já desse equilíbrio, porque eu não sei se eu falei dos 2 milhões e 400 de déficit que nós recebemos, nós vamos virar o exercício com 900 mil apenas, basicamente por conta do empréstimo que ainda empréstimo anterior que ainda estamos sendo obrigados a pagar, ou seja, há um equilíbrio, porque sem equilíbrio fiscal em qualquer entidade, em qualquer empresa, em qualquer casa, se você não equilibra economicamente, você não vai fazer nada, porque as coisas, você começa a fazer, aí depois tem que parar e as coisas não funcionam. Então, nós adequamos, a nossa despesa com o pessoal vai ficar dentro dos 35%, que é o limite estabelecido, e nós vamos poder desenvolver uma atividade, não só as atividades da seccional, mas da Caixa de Assistência também, com muito mais resultado proveitoso. Eu tenho certeza que a advocacia vai aprovar com muita firmeza a aplicação dos recursos, até porque nós vamos dar uma divulgação extremamente detalhada das nossas despesas. O nosso portal que está sendo remontado, ele vai adotar os critérios dos tribunais de conta. Embora a OAB não esteja vinculada aos tribunais de conta, mas nós vamos adotar as normas dentro daquela linha da transparência. Da transparência mais ampla possível. Para encerrar, doutor Aldo, o que esperar de 2020? No campo da inserção da OAB na sociedade, ainda estamos prevendo muitos distúrbios, muitos problemas, por conta dessa orquestração que existe hoje contra a advocacia. Eu tive essa semana no Rio de Janeiro, num encontro com algumas pessoas que não são da área jurídica, e a todo momento eu fui cobrado por posições da OAB que a OAB não as tem. É como se já existisse criado uma imagem de que a OAB defende coisas que ela não defende, na verdade, né? Então, só para citar um exemplo. Saiu uma notícia no jornal: José Disseu entende que deve fazer um esforço para ganhar o máximo de seccionais da OAB na próxima eleição. Isso é uma notícia de José Disseu. Aí o que é que as pessoas estão interpretando? Que a OAB, agora dominada por José Disseu, vai ser aparelhada por alguém. Isso a gente tem que ficar explicando. Ninguém impede que quem quer que seja deseje concorrer em qualquer entidade, mas acho que no campo da sociedade nós ainda teremos muita turbulência. No campo da assistência à advocacia, eu tenho certeza que nós, com a estrutura que foi montada esse ano, com o esforço que nós fizemos, teremos o aparelhamento de pelo menos 30 salas de advogados nos presídios e nos fóruns do Rio Grande do Norte. Isso é uma coisa que estava na meta desse ano, mas não foi possível por conta exatamente dessas questões que eu tratei. Nós teremos um trabalho de transparência que vai expor à sociedade
mais claramente as entranhas da OAB e com isso aumentará muito o nível de aceitação, eu tenho certeza. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso estúdio do presidente da OAB, Dr. Aldo Medeiros, que ao longo desse ano de 2020 foi bastante assíduo, não só aqui do Jornal 96, mas também no meu programa da Band, enfim, os espaços que nós temos para cobrir a Ordem dos Advogados aqui no Rio Grande do Norte. Eu queria agradecer e desejar ao senhor um Feliz Natal e um próspero 2020. Para você também, Diógenes, para todos os ouvintes, para todos aqui da bancada, um ano muito próspero e de muita paz para todos nós. Pois é, e não me deixe sem notícia, hein? Não deixarei.